Bom, e agora a gente fala que a China reabilitou recentemente alguns frigoríficos brasileiros que podem exportar para lá. E a medida já impacta o agro brasileiro, principalmente no mercado de aves e ruminantes aí no geral. Para mais detalhes sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o Managing Partner da FNF Ingredients, Alexandre Camargo Costa. Oi, Alexandre, bom dia, bem-vindo aqui à nossa edição do Vem da Terra nesta sexta-feira, né, para finalizar aí com dados e números tão importantes, bem como a nossa pecuária. Obrigado, Renata. Obrigado pela oportunidade. É uma informação importante essa. São mais três frigoríficos que são agora autorizados a retomar as exportações para a China. Então, isso é muito importante. São dois de aves, um de ruminantes. Eram frigoríficos que já exportavam para a China, eles foram descredenciados, né, foram suspensos por um tempo, agora é retomada essa exportação. Então, eu acredito que já no próximo mês já inicie novamente as exportações desses frigoríficos para a China. E ainda existem mais três frigoríficos que ainda estão aguardando essa autorização para retomarem também as exportações. Muito bom, Alexandre, você trazer esse panorama, né, e essa recente aí reabertura, digamos assim. A China, ela vem num movimento muito importante, a gente sabe que é o principal aliado, parceiro comercial do Brasil no agro, então tudo que acontece entre os dois países é extremamente relevante aí para o setor, e quando há uma reabertura a gente, claro, fica bastante contente, né, e principalmente ressaltando também os trabalhos dos adidos agrícolas que estão por lá, que inclusive já estiveram aqui com a gente em nosso programa e que realmente tratam dessas questões, né, com diplomacia, com as questões políticas, sanitárias, o que falta, né, de exigência de fato. Você acha que esse deve ser um movimento que deve continuar acontecendo ao longo do ano, né, já que temos mais alguns frigoríficos aguardando essas respostas e outros novos a virem ser habilitados devido a essa demanda, né, esse aquecimento, esse apetite chinês que nunca falta? Sim, na parte de frangos, então essa exportação de frangos, o Brasil já perdeu um pouco essa dependência tão grande da China. Então, diferente de outras carnes, hoje a China representa 15% dessa demanda de exportação de frango. Então, quando a gente pensa suínos e boi, a gente já tem uma demanda mais forte da China, mas no frango já conseguiu diversificar mais. Então, nós temos outros mercados, como Oriente Médio, outros países da Ásia, que também representam uma parcela grande dessas exportações. Mas, sem dúvida, se o Brasil vai crescer esse ano na parte de frangos, da produção de frangos, que a gente acredita que fique entre 1% a 2%, uma grande parcela disso se deve às exportações que já estão crescendo. Esse mês de janeiro, já teve um crescimento de mais de 28% no crescimento das exportações. Muito bom você trazer isso para a gente, né? E toda essa questão também em relação ao frango, às aves e também essa crescente demanda, porque a gente sabe que locais muito importantes, como Estados Unidos, sofrendo com gripe aviária e vários plantéis ali da Europa, então, claro, colocaram o Brasil ainda com mais volume ali de exportação para tentar aí sanir e suprir um pouco desses mercados, né? E com isso também a gente é o maior exportador de frango halal do mundo, então a gente sabe que não só os países árabes, como aqueles que adotam a linha muçulmana, eles, claro, recebem aí o nosso frango, que é absolutamente atingindo um mercado muito exigente, porque segue ali todos os preceitos, não? O Brasil tem uma situação privilegiada, é o único país que nunca teve problema com a influenza. Apesar de nós termos alguns países aqui da América do Sul, bem próximo, que estão passando por esse problema, então é cada vez mais importante ter essa segurança sanitária reforçada para não ter nenhum problema, mas sem dúvida tem sido uma vantagem muito grande para o Brasil. Essas plantas, esses abatedouros que têm essas certificações como o Halal, como você comentou, é uma vantagem muito grande. Então, isso faz com que o Brasil cada vez mais seja um grande player, que tenha procura uma demanda por esses produtos produzidos e exportados pelo Brasil.
Alexandre, como é que a gente pode ver, né, vocês como empresa, companhia também, nesse grande movimento de mercado, o que vocês estão projetando para a pecuária em 2023? Que eu vejo, assim, um ar muito otimista, a gente sabe, tem projeções de bancos, de instituições financeiras que possivelmente a gente terá, né, um PIB, digamos assim, um pouco mais ajustado, teremos crescimento, mas não é aquele crescimento exponencial, talvez pequeno, mas o ânimo do agro é bastante forte, né? Inclusive com o crescimento do PIB do agro e o que a gente tem visto, o crescimento das exportações, e a gente trouxe aqui nessa edição o VBP aí ultrapassando R$1 trilhão aí de reais, que a gente sempre vai trazendo aí sempre que um novo relatório é divulgado pelo MAPA. Então, diante de todo esse cenário desses fundamentos, como é que vocês veem a pecuária para 2023? A expectativa é de crescimento, tanto em volume quanto em faturamento. Então, as duas coisas têm crescido. A expectativa de crescimento fica entre 1% a 2%, né, juntando toda a produção de ração que é produzida no Brasil. Então, a expectativa é de crescimento. Aves, a gente acredita que possa ser até um pouco maior. Então, a expectativa é grande. Nas vendas de janeiro, então, nossa empresa trabalha com venda de vitaminas e aminoácidos que são usados como ingredientes da ração. As vendas em janeiro já foram 10% maiores até. Então, as empresas que produzem rações, que produzem premix, que é essa mistura de vitaminas, aminoácidos, minerais, elas têm crescido já na demanda, elas têm uma expectativa de crescimento também. Então, as vendas no mês de janeiro já foram maiores que a de janeiro do ano passado, e fevereiro também continua nesse patamar. Então, também, por exemplo, vocês têm uma projeção de fazer pelo menos 10%, mais de crescimento do que foi ano passado também, já nesse mês. É o desenho que vem sendo colocado. Exatamente. Então, a ração, ela representa, no geral, de 70% a 80% do custo total do animal. Sim. Falando principalmente de aves e suínos. Quando você tem uma crise, um custo da ração muito forte, o agricultor, o produtor tenta diminuir o custo dessa ração. E um dos produtos acabam sendo as vitaminas, alguns minerais, outros aditivos, que acaba diminuindo a inclusão nessa ração. Só que isso acaba levando com que o animal tenha uma performance menor. Quando o custo já está um pouco melhor, ele volta a fazer a inclusão maior desses aditivos para realmente ter uma condição melhor desse animal, que a performance do animal seja atingida na plenitude. Então, realmente, a gente tem uma expectativa de um crescimento de 1% a 2% na demanda da ração, na produção da ração, mas a demanda de alguns aditivos pode ser que cresça acima do que esse 1%, 2%. Falando um pouquinho dessa performance justamente dos animais, dos ruminantes, como é que hoje o pecuarista, no geral, ele tem trabalhado essa questão? No sentido de ver esses minerais, esses aditivos, mais como investimento e já trazendo esses resultados ali na ponta. Isso tem crescido, de fato, né? Está muito mais familiar ali para o pecuarista essa questão, porque às vezes ele fala, bom, eu vou investir na tradicional, de repente, né, que já está mais habituado, mas quando começa a ter esse incremento de aminoácidos, de vitaminas, de outras questões que podem vir a favorecer, eu imagino que a resposta ali na frente seja bem positiva. Como é que isso vem sendo trabalhado e até para maior expansão das companhias aí entre os pecuaristas? Não, exato, isso é um desafio para as empresas de nutrição. Então, você tem alguns aditivos que entram na ração barateando essa ração. Sim. Mas você tem outros aditivos que entram encarecendo a ração e você vai ter uma compensação, um ganho, só depois que esse animal é abatido. Então, você tem o retorno desse investimento que você fez na ração. Então, a ração ficou mais cara, mas ela resultou em um animal com maior peso, com engorda com menos tempo. Então, é difícil, não é tão fácil você mostrar isso para o produtor, que ele vai ter essa compensação lá no final. Ele já quer uma redução do custo logo aqui no início. Então, isso é um trabalho que as empresas de nutrição animal têm feito. Não é fácil.
é realmente mais difícil você convencer. Alguns produtores são mais tradicionais, eles Sim, têm uma mesma nutrição que eles utilizam há décadas sim. e dizem, meu pai usava assim, meu avô usava assim, então vamos continuar. Mas nós temos uma tecnologia muito maior hoje em dia na parte de nutrição. Você tem uma performance desses animais muito melhores hoje em dia pela genética animal de todas as espécies. A gente pode dizer que teve um avanço muito grande. Então, você tem que acompanhar esse avanço da genética com uma nutrição, com uma sanidade, para poder chegar nessa performance que foi idealizada quando aquela genética foi nos laboratórios, foi idealizada. Com certeza, muito bom você trazer aqui todo esse cenário, né, o que vem acontecendo atualmente, não só em nível de mercado internacional, esses fundamentos que sempre acabam trazendo impactos positivos para o nosso país, com a proteína, com a pecuária e também, sobretudo, a questão de nutrição animal, que é tão importante, toda essa eficiência, essa performance melhor que a gente tem aí dos animais dos ruminantes. Muitíssimo obrigada, viu, por sua entrevista aqui e até uma próxima Eu que oportunidade. agradeço. Muito obrigado. Obrigada.